Vamos lá então, gente. Som tá bom, pessoal? Som tá bom? Beleza? Tarde? Bom, pessoal? E aí? Boa tardezinha aí. Vagabundo. Mais vagabundo que boa tarde de você? Só Atlético vagabundo. Atléticozinho vagabundo. Sabe o que vai acontecer? Um dia vai subir o Atlético vai cair. Você que gosta de Paranazinho aqui? Paranazinho não. Jovens, então vamos lá. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês, tá, gente, os comandos. Vamos dividir essa aula em duas também, porque ela é importante. É um crime, né? Uma aula só, tá? Veremos uma aula só. Não sei, temos que analisar com calma, pelo menos algumas coisas. Então, veja bem, vou começar falando dos romanos, a versão data para a fundação de Roma. Tá? Então, você já pode observar aqui no nosso mapinha, a Península Itálica, ela salta aos olhos. Você olha para o mapa da Europa, a Península Itálica salta aos olhos, porque ela tem o formato de uma bota, exatamente. E ela é banhada principalmente pelo mar Mediterrâneo, que daqui a pouquinho vai se transformar no Mar Romano, como eles vão definir por essa expressão aqui, Mare Nostrum. Ou seja, o nosso mar. Esse mar é nosso, esse mar nos pertence. Então, veja bem, a Roma está aqui. Então, Roma foi fundada entre 7 colinas. A mais alta chama-se o Palatino. E quando a gente fala sobre a fundação de Roma, a gente tem que levar em consideração duas versões. A primeira é a versão mitológica e a segunda é a versão histórica. Então, a versão mitológica, gente, fala em dois irmãos, que você conhece bem, já ouviu falar dele quantas vezes? Que são os irmãos Rômulo e Remo. Então, Rômulo e Remo. Então, Rômulo e Remo, segundo a história, segundo a lenda, eles eram filhos de uma sacerdotisa. Então, essa sacerdotisa, eles chamavam lá naquela época de Vestal. A Vestal é aquela que adora a deusa Vesta ou Vestia, que é a deusa protetora do Estado. Então, era uma deusa muito poderosa na época deles lá. E ela tinha, então, várias sacerdotisas que ficavam lá dentro do templo, que ficavam lá dentro de uma espécie de um convento. Eu imagino que seria mais ou menos isso, uma espécie de um convento. Então, elas não podiam sair. Mas, uma delas, chamada Reia Silvia. Veja que nome estranho. Reia Silvia. Veja, Silvia tem um nome bonito, mas Reia é um nome complicado. Então ela era uma sacerdotisa, era uma freira, era uma vestal, estava fechada lá dentro do convento, não podia sair, porém, um dia a Reia saiu. Um dia a Reia foi para fora. Um dia a Reia passou. Um dia a Reia... Legal, né? Um dia a Reia é legal. Um dia a Reia foi dar uma passeadinha fora do convento, e nessa passeadinha que ela foi dar fora do convento, ela conheceu um jovem. E esse jovem era um jovem alto, bonito, corado, robusto, violento. Na verdade, era um deus, que era o deus Marte. Então o deus Marte é o deus da guerra. O que o deus Marte fez? O deus Marte seduziu a Reia Silvia, seduziu, depois comeu. E aí? Primeiro ele seduziu, depois comeu. E aí? Sabe o que aconteceu? Ficou grávida. Ficou grávida, moçada. Esse é o pior de tudo, né? E para explicar lá no convento, tinha que falar, né? Já começou a crescer a barriga, meu Deus, a barriga da mulher. Olha esse quadro aqui, pessoal. Começou
Os clássicos, tem dois lá, pô. Né? Então seriam os dois aqui, ó, Rômulo e Remo. Né? Resultado, o que vai acontecer? Quando nasceram as crianças, ela não pôde ficar com as crianças, né? Pelo mau exemplo que seria dado. Então, tomaram dela as crianças, puseram num cestinho e soltaram no rio Tibre. Tá? No rio Tibre. Aí o cestinho foi, aí o aluno disse, senhor, eu conheço essa história. Daí a filha do faraó, digo, pode parar. Que filha do faraó, mesmo? Não, a filha do faraó, eu digo, meu amigo. O cara está confundindo o que com o que? Rômulo e Remo com Moisés, né? Moisés é que é lá do filho do faraó. Então, o cestinho foi, daí de repente parou numa margem do rio, as crianças saltaram fora e encontraram uma loba. Mas olha, uma loba que parecia um pônei desse tamanho. Era uma imensa de uma loba. Tá? E esta loba, então, segundo a lenda, né, segundo a versão mitológica aqui, teria amamentado os dois, né, o Rômulo e o Remo, né, e mais tarde eles teriam sido encontrados por um casal de pastores. Né, esse casal de pastores criou os dois meninos, e quando eles já estavam assim jovens, né, quase adultos, eles deixam o casal de pastores, dirigem-se para esta região aqui, da Península Itálica, aonde teriam fundado no dia 21 de abril de 753 a.C. a cidade de Roma. Você vê que até a data os caras têm, gente, 21 de abril. Então seria, de acordo com a versão mitológica, a história, né, da fundação de Roma. Só lembrando a vocês, gente, que essa loba aí, né, não sei se já ouviu falar alguma coisa sobre essa loba, mas alguns historiadores, algumas pessoas comentaram que loba, na verdade não era loba de loba, era uma mulher, né? Era uma prostituta, uma vagabunda, piranhona, que fazia pombo ali. E essas mulheres eles chamavam de loba. É verdade, olha a lobarada lá. É verdade, então teria sido uma prostituta, né? Que teria então encontrado os dois, né? E teria então amamentado o Rômulo e o Remo. Né? Essa é a história, pelo menos, que o pessoal conta, né? Para dar uma explicação, pelo menos, mais racional, né, gente, para a versão mitológica. Bom, a história de Roma vai ter 3 períodos, então. A monarquia, a república e o império. Tá? Então, se lembra mim, senhor, qual é o período que mais cai no vestibular? Bom, o que mais tem caído é a república, porque na república aconteceram muitas coisas. Né? E o império, exatamente porque a partir da desintegração do Império Romano, começa a se formar o feudalismo, né? O feudalismo medieval. Então também tem aparecido algumas coisas. Bom, vamos analisar então cada um dos períodos, né? Vamos começar a caracterizar cada um dos períodos, para você entender melhor então. Por exemplo, a monarquia é o período em que Roma vai ser governada por 7 reis. Tá? Então esses 7 reis, eles vão se dividir em latinos, sabinos e etruscos. Você diria ali, professor, quem é que é esse pessoal aí? Latinos, sabinos e etruscos? Eram povos que moravam aqui, ó, na Península Itálica. Tá? Então, segundo a história, gente, veja, a história não aceita essa do Rômulo e do Remo. Tá? A história fala que Roma teria sido originada de uma aldeia de pastores. Tá? Então, essa aldeia de pastores possivelmente são pastores latinos. Então, eles invadiram a península, se estabeleceram aqui, nesse local, onde hoje é Roma, fundaram uma aldeia, essa aldeia cresceu, se desenvolveu, vou falar bastante dos senadores. Tá? E nessa época também, jovens, formou-se a sociedade romana. Tá? Então, a sociedade romana, ela vai ser formada por 4 classes. Veja lá, a primeira classe chama-se os patrícios. Né? Então, quem são os patrícios? São os cidadãos romanos. Os ricos, privilegiados, que têm